Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao estudo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Gênesis, capítulo 9. Lembrando que aqui o dilúvio passou, Noé e sua família saíram da arca, todos saíram da arca, e Noé ofereceu, sacrifícios a Deus com relação àqueles animais que estavam dentro da arca, os animais limpos. Noé pegou um animal de cada espécie e ofereceu em sacrifício a Deus como louvor, como agradecimento por estar vivo, ele e sua família. Hoje nós vamos ver então como que foi a vida pós-dilúvio, o que aconteceu após o dilúvio, como que o mundo foi repovoado pela família de Noé, através dos 3 filhos de Noé, o mundo foi repovoado. Então a gente vai ver agora no livro de Gênesis, capítulo 9, versículo 1, diz o seguinte: E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sejam frutíferos e multipliquem-se e encham a terra. No versículo 2 diz assim: E o temor de vocês e o pavor de vocês estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Então a gente lembra que no Jardim do Éden, a humanidade, ela dominava sobre todo animal. Então, no Jardim do Éden, Deus havia dado o domínio de tudo que se movia ao homem e à mulher. Porém, aquele domínio ele era feito por meio do amor e da bondade. Quando houve a expulsão deles, esse domínio cessou. Então não houve mais o domínio. Então parece que depois da expulsão houve uma inimizade entre a humanidade e os animais. Então agora Deus sentiu a necessidade de retomar o domínio da humanidade sobre os animais. Houve alguma coisa durante esse período pós-expulsão, que Deus sentiu a necessidade de colocar sobre os animais o medo do homem, porque então parece que após a expulsão do paraíso não havia mais esse medo. Os animais não tinham medo do homem, não tinham pavor do homem. Então não havia mais o domínio do homem sobre os animais. Então agora Deus retoma esse domínio. Por alguma necessidade havia, Então o homem ele era inimigo dos animais após expulsão do paraíso, então eles se tornaram inimigos dos animais, e então Deus viu que os animais não temiam ao homem, então Deus decidiu retomar esse equilíbrio e fez novamente a humanidade ter domínio sobre os animais. Porém agora o domínio da humanidade sobre os animais não é dado mais pelo amor e pela bondade, mas sim pelo medo e terror. Então o animal agora passa a ter medo e temor do homem, passa a ter medo. Imaginemos, por exemplo, um cavalo, que é açoitado, que é chicoteado, Se ele conhecesse a força dele, ele daria um golpe de casco no homem que o estava maltratando, Então, os animais, eles não têm conhecimento da força deles, eles têm o temor e o pavor pelo homem é muito maior. Então, se os animais tivessem essa consciência, eles com certeza não se deixariam ser dominados pelos homens, Então Deus deixou isso neles, embutido neles, para que eles temessem o homem, para que eles tivessem medo e temor pelo homem, Então a gente vê que os animais selvagens, eles fogem da presença do homem pelo medo, Se não fosse isso, talvez a humanidade ela fosse exterminada pelos animais, Os animais dominariam sobre a gente, porque eles são mais fortes, Então, eles não têm essa consciência. Então, no versículo 3, toda coisa viva que se move será por alimento para vocês, assim como a erva verde, eu vos tenho dado todas as coisas. Até então, no Jardim do Éden, pós-Jardim do Éden, a gente viu que não se comia animais. Agora Deus muda isso. Deus permite que o homem coma animais. Então, talvez, em virtude do dilúvio, houve algum desequilíbrio da qualidade vegetal, ou mesmo na condição do homem, pela diminuição do tempo de vida dele, agora que seria cerca de 120 anos, e por conta ainda das consequências do dilúvio, talvez
o corpo humano necessitaria de mais energia, de mais proteína. Talvez houve alguma mudança ali, né? Ou na qualidade vegetal, ou no corpo humano em si. E Deus concedeu essa autorização. Falou que agora poderia ser comido, os animais poderiam ser comidos. Então ele permite à humanidade que então comece a comer. Até então não havia essa permissão. Não havia essa autorização por parte de Deus que se comessem animais. Pode ser também que antes do dilúvio eles comessem os animais, né? Porém não havia autorização de Deus, né? E a gente vê também que Deus deixa bem claro no versículo 4 que não se deve comer o animal com sangue, né? E aqui também há uma interpretação que nós entendemos que Deus está avisando que não é para comer o animal vivo, né? Então, talvez, não sabemos, né? Não tem como a gente ter uma certeza. Talvez antes do dilúvio também eles pegassem animais e mordessem, quisessem comer o animal vivo ali, começassem a morder o animal, cortassem partes do animal, o animal vivo. Então a gente não sabe. Então aqui Deus dá essa permissão, falou: a partir de agora eu autorizo que se comam animais, né? Então a gente não sabe se até então eles comiam, mas por livre-arbítrio, comiam por vontade própria, porque Deus não havia autorizado. É a partir do versículo 3 que Deus dá essa autorização. Até então não havia essa autorização por parte de Deus. Agora Deus dá essa autorização, porém Deus ensina como que deve ser comido. Então por isso que pode ser que realmente eles comiam, mas eles comiam da forma errada. Então Deus dá autorização e explica como é que tem que ser feito, não é comer de qualquer jeito, né? Deus ensina como é que tem que ser feita essa comida, né? Como tem que ser preparada essa comida. Então no versículo 4 Deus diz: mas a carne com a sua vida, que é o sangue dela, você não vai comer. Então aqui ele deixa claro que é preciso matar o animal, tirar o sangue do animal e comer apenas a carne, comer apenas a carne do animal. Não é para comer o sangue, não é para beber o sangue do animal, é para comer a carne. E quando ela não estiver mais com sangue, ou seja, quando ela estiver totalmente morta, né? Se houver ainda sangue, ele ainda está vivo, porque o sangue é vida. E o sangue, ele deve ser oferecido a Deus, porque a vida pertence a Deus, né? Então nós não podemos comer o sangue, nós não podemos pegar o sangue de um animal, porque esse sangue pertence a Deus, né? Sangue é vida e a vida pertence a Deus. Então, só poderia ser oferecido esse sangue em sacrifício a Deus, né? Era oferecido como expiação pelo pecado. Mas depois que Cristo vem, né, a gente vai ver mais para frente, a gente vê que o sangue de Cristo bastou. Hoje não precisa mais fazer expiação, oferecendo sangue de animais pelo nosso pecado, porque Cristo já bastou. O sacrifício de Cristo bastou pelos nossos pecados, né? O sangue de Cristo já bastou. Então aqui Deus explica que agora, a partir de agora, né, pós-dilúvio, pode comer animal. Você quer comer animal? Sente vontade? Pode comer, desde que seja um animal limpo, né? O mesmo animal que pode ser oferecido em sacrifício, vocês podem comer também. E desde que vocês tirem todo o sangue do animal, não haja sangue no animal. Se houver sangue, há vida. Então não pode comer a carne com a sua vida, ou seja, não pode comer a carne com sangue, né? Porque sangue é vida e a vida pertence a Deus. Aí no versículo 5 diz o seguinte: e certamente vosso sangue das vossas vidas eu requererei, da mão de todo animal requererei, e da mão do homem, e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Então aqui Deus está deixando claro, porque antes a gente vê que havia um assassinato ali, eles faziam o que queriam antes do dilúvio. Havia muita violência, então havia muita morte, havia muito roubo, havia muita violência por parte do ser humano. O ser humano em si só fazia maldades. Então a gente viu isso e aqui Deus deixa claro que assim, a maldade do homem vai ser cobrada. Então Deus deixa claro, olha, não é para matar, porque eles tinham um mau entendimento, né? Como Deus havia deixado Caim vivo, eles achavam que era assim, sair matando e estava tudo bem. E Deus aqui deixa claro que não é para matar, ele não quer que mate, ele não se alegra em matar. Então a gente viu até que a descendência de Caim até usava, né, da punição daquele que matasse Caim, eles usavam para argumentar que eles também matassem. Como aquele que matasse Caim
seria 7 vezes punido, teria 7 vezes a maldição sobre ele, então eles começavam a argumentar sobre isso, né? Então a gente viu Lameque que falava que quem o matasse, né? Ele matou 2 pessoas, e quem o matasse seria 70 vezes 7. Então aqui Deus deixa claro que ele não quer que haja assassinato, e que o assassinato que houver vai ter consequência, vai ser requerido por ele, por Deus, vai ter que se entender com Deus, e agora não vai se entender apenas com Deus, porque antes Deus tinha tomado somente para si. Na época de Caim, Deus tinha tomado somente para si o julgamento sobre o assassinato. Então Deus iria julgar aquele que assassinou. Porém agora Deus fala que vai julgar. No versículo 5 ele fala: olha, eu vou julgar, eu vou requerer o sangue daquele que assassinou, eu vou requerer da mão dele o sangue que ele assassinou. Porém, no versículo 6 a gente vai ver que Deus também cria um tribunal humano. Então agora Deus tomou para si o julgamento eterno, julgamento celestial. Porém, haverá um julgamento na terra, porque antigamente havia aquela dúvida, né? Não sabia se podia matar ou não aquele que havia matado, não havia essa autorização. Agora Deus cria um tribunal, Deus fala que aquele, no versículo 6 nós vamos ver, aquele que matar tem que ser morto. Então agora Deus cria uma lei humana. Então ele vai tomar para si o julgamento nos céus, né? O julgamento celestial. Porém, aqui na Terra, ele define que haverá um julgamento também. Então, aqui ele já deixa claro que se alguém matar, o homem tem direito de cobrar por aquela vida que foi morta, e ele deve ser morto também. Então, agora no versículo 6, a gente vai ver isso. No versículo 6 diz o seguinte: quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, pois a imagem de Deus ele fez o homem. Então, aqui Deus fala: quem matar um homem vai ser morto por outro homem, porque Deus não pode deixar impune alguém que comete um assassinato contra alguém, algo que é a semelhança dele. Se comete um crime contra alguém que é a imagem e semelhança de Deus, você está cometendo um crime contra Deus. Você está cometendo um crime contra uma criatura que foi feita à imagem e semelhança de Deus, então é um crime contra Deus. Você está pecando contra Deus. Então aqui Deus deixa ao homem também o julgamento sobre esse tipo de crime, o que antes não havia. Antes as pessoas não sabiam como agir, então a violência estava desenfreada, as pessoas não sabiam como agir, as pessoas falavam: olha, quem me matar vai ser 70 vezes 7 70 vezes 7 julgado, amaldiçoado. Então acabava que a pessoa tinha receio, né? Não sabia se podia matar ou não. Às vezes não podia matar, eles tinham medo, receio de matar, de vingar aquele que morreu, e deixavam nas mãos de Deus, porque Deus havia tomado para si o julgamento do assassinato. Então agora Deus continua falando que ele também vai ter um julgamento sobre o assassinato, que é no versículo 5, porém Deus também dá ao homem a possibilidade de julgar também o assassinato. Ele dá claramente essa ordem, né? De todo aquele que matar um homem também deve ser morto pelo homem, ou seja, deve ser julgado e deve ser morto ali. Então aqui Deus cria o tribunal do homem, o tribunal já humano, que permite que seja feito o julgamento do assassinato. Então todo aquele que assassina deve ser morto pelo homem. Então aqui Deus começa a deixar claro que ele abomina o assassinato, né? Que ele abomina isso, que não é como a descendência de Caim achava, que realmente é uma coisa que ele não quer que seja continuada. Então agora no versículo 7: e vós sejam fecundos e multipliquem-se, povoai abundantemente a terra e multipliquem-se nela, né? Então aqui Deus está falando com a família de Noé, com os animais, né? Para que todos se multipliquem e encham a terra. E aqui no versículo 8: e Deus então falou para Noé e aos filhos de Noé e disse, no versículo 9: eis que eu estabeleço o meu pacto com vocês, e com a semente de vocês, e com toda criatura vivente que está com vocês, das aves, do gado e de todo animal da terra com vocês, de todos os que saem da arca a todo animal da terra. E eu estabelecerei o meu pacto com vocês. E não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio.
nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então aqui Deus faz um pacto com a família de Noé e com os animais que sobreviveram na arca, e Deus faz um pacto que não vai mais exterminar a humanidade por meio de dilúvio. Não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então aqui Deus faz esse pacto, né? Então no versículo 12 Deus diz: este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vocês e toda criatura vivente que está com vocês, para gerações perpétuas. Ou seja, esse é o sinal do pacto que eu vou deixar aqui na terra, para que vocês vejam e lembrem do pacto que eu fiz com vocês, do que eu estou falando, que eu não vou mais destruir a terra por meio do dilúvio. E por gerações perpétuas, ou seja, eternamente. Nunca mais haverá dilúvio como houve na época de Noé, né? Então nunca mais haverá. E para isso, Deus, a gente vai ver no versículo 13, coloca como sinal o arco na nuvem, que é o arco-íris. Porém, aqui não está dizendo que o arco-íris não existia. A ciência, né, explica a criação do arco-íris. Porém, a Bíblia aqui não está explicando a criação do arco-íris. Né? A criação do arco-íris tem uma explicação científica, a ciência explica isso. Deus aqui, ele não está criando o arco-íris, que não há a criação já existe. Parece que o arco-íris já estava ali, mas Deus olha para o arco-íris e dá um significado àquilo que já existe. O arco-íris já existe, só que a partir de então, o significado daquele arco-íris é o pacto que houve entre Deus, né, e a humanidade. Então, toda vez que o homem olhar para aquele arco-íris, o homem vai lembrar que nunca mais vai haver um dilúvio como houve na época de Noé. Então aqui Deus está dando um significado ao arco-íris, né? O arco-íris até então já existia, já havia chuva, então já havia arco-íris. Porém agora Deus olha aquilo que é natural, aquilo que já existe e dá um significado. Não é que Deus está criando o arco-íris, Deus está dando um significado para aquilo que já existe. Deus também se usa de coisas naturais. Assim como a gente viu, Deus poderia ter salvo Noé e a família de Noé de uma forma sobrenatural, mas Deus quis salvar de uma forma natural, criando uma arca, ficando dentro de uma arca. Mas ele poderia ter salvo de uma forma sobrenatural. Então Deus também usa as coisas naturais. Então aqui ele usou o arco-íris, que era uma coisa já natural, e agora ele está dando um significado ao arco-íris, que toda vez que o arco-íris for colocado na terra, toda vez que for visto o arco-íris, o homem lembrará do que Deus falou, não terá medo, o homem não vai temer mais, porque agora o homem vai ter certeza que Deus não vai mais destruir a terra por meio do dilúvio, como fez na época de Noé. E no versículo 14 diz o seguinte: e acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós, e toda criatura vivente de toda a carne. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. Então aqui a gente vê que, não que Deus precise se lembrar, Deus não esquece, né? Mas Deus vai lembrar do que ele falou, porque Deus é fiel à palavra dele, né? Ele não é fiel a uma outra coisa, Deus é fiel à palavra dele. Não adianta a gente falar aleatoriamente com Deus, ele é fiel à palavra dele. O que ele fala, ele cumpre. E aqui ele está falando que toda vez que aquele arco-íris for posto, que ele não vai mais exterminar a terra por meio do dilúvio. Então aqui Deus está querendo dizer: ainda que eu me ire, ainda que eu me aborreça, ainda que eu me perturbe pela maldade humana, eu vou olhar para aquele arco-íris e vou lembrar da minha palavra, e eu sou fiel à minha palavra, e eu não vou destruir vocês. Ainda que mereçam, eu não vou destruir vocês de novo por meio do dilúvio. É isso que Deus está querendo dizer aqui, né? Que ainda que a ira venha, que ele veja que o homem é mau em todo o tempo, que a maldade do homem o consome, Deus não vai fazer mais isso. Porque Deus é fiel à palavra dele, e ele prometeu que não ia fazer mais. Então o que Deus promete, Deus cumpre. Então aqui ele está falando isso: ainda que a ira dele seja enorme, ainda que a ira dele seja tremenda, e ele queira novamente destruir, quando ele olhar para aquele arco, ele vai lembrar do que ele falou, da palavra dele, e vai ser fiel à palavra dele e vai cumprir a promessa que ele fez.
Aí no versículo 16: e o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. Aí no versículo 17: e Deus disse para Noé: este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então aqui parece que Deus convida Noé a olhar o arco-íris. Parece que ele está mostrando, né, para que Noé veja o sinal, né? Olha aqui que esse é o sinal. Agora esse é o sinal. Deus não está criando, mas Deus está falando, ó, esse agora é o sinal. Ele está dando um significado àquilo que já existe. Passou a ter um significado agora o arco-íris. Aí no versículo 18: e os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Aqui, quando a Bíblia, sempre que a Bíblia fala alguma coisa assim, muitas vezes ela está pedindo para a gente ter uma atenção àquilo. A gente observa aqui que ela falou que os 3 filhos de Noé foram Sem, Cã e Jafé. E está falando já que Cã é pai de Canaã. Então, como a gente está observando aqui que Canaã entrou na história sozinho, porque os outros filhos de Noé também tiveram filhos, ele tem outros netos, porém está dando uma atenção especial a Canaã. Então, quando a Bíblia faz isso, é para a gente prestar mais atenção nesse nome, né? Porque aqui não havia necessidade de entrar agora, porque no versículo 18 está falando claramente sobre os filhos de Noé que saíram da arca Sem, Cã e Jafé. E aqui só está falando de um neto de Noé, que fala que Cã é o pai de Canaã. Então aqui está falando de um neto de Noé. E Noé tem mais netos, né? E falou que os filhos de Noé foram tais e Cã é o pai de Canaã. Então está chamando a atenção de que Cã é o pai de Canaã. Então a Bíblia aqui está pedindo para a gente dar uma atenção para Cã e para Canaã. Então no versículo 19: estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. Então aqui a gente vê que o versículo 19 volta a falar dos 3 filhos de Noé. Então a atenção especial aqui nesse versículo 18 e 19 era para os 3 filhos de Noé, porém colocou um neto aqui junto, né, falando que Cã é pai de Canaã. Quando a Bíblia faz isso é porque algo vai acontecer mais para frente, né, que requer uma atenção especial e tem a ver com essas pessoas, vai ter a ver com Cã e Canaã. Então a gente tem que requer uma atenção especial com relação a esses dois, né? Aqui, quando fala no versículo 19, esses são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada, a gente vê claramente, né, que o dilúvio foi universal e não foi territorial. Porque existem algumas pessoas que falam que o dilúvio foi apenas territorial, foi apenas ali na região da Mesopotâmia, ali na região, né, onde eles viviam. Mas não, o dilúvio ele foi universal. E aqui nesse versículo deixa muito claro, porque fala que eles começaram a povoar toda a terra. Então, eles povoaram a terra toda. Então, foi universal o dilúvio. No versículo 20 diz o seguinte: e Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. Aqui diz que ele começou a ser lavrador. Então, parece que até então ele não era lavrador, ele nunca foi. Esse nunca foi o ofício de Noé. Mas após o dilúvio, ele decidiu ser lavrador. Então, ele não tinha conhecimento sobre essa área, né? Ele não tinha conhecimento de agricultura, ele não tinha conhecimento sobre plantação. E ele acabou plantando uma vinha, né? Ele acabou plantando sem ter conhecimento daquilo. Aqui deixa bem claro que ele iniciou um ofício novo e acabou plantando uma vinha para que se explique o que vai acontecer mais para frente, né? Para que explique a inocência de Noé, porque Noé até então fez na inocência, ele não fez de propósito, para cometer pecado, não foi isso. Infelizmente foi uma coincidência. Ele decidiu seguir esse novo ofício, não tinha experiência no ramo e acabou que ele vai criar vinho, né? E ele não tinha conhecimento sobre aquilo, o que aquilo podia causar na pessoa. Nós cremos que um homem, né, que foi o único justo em uma geração inteira, o único que merecia a vida, né, não eram nem os filhos dele, foi ele que santificou a casa dele. Então, um homem desse não faria de propósito isso.
Realmente a Bíblia no versículo 20 deixa claro que ele começou um ofício novo, e quando a gente está começando algo novo, a gente não tem ainda habilidade, conhecimento naquilo, e ele acabou plantando uma vinha. E ele não tinha conhecimento daquilo. No versículo 21 fala que ele começou a beber do vinho, né? Ele plantou a vinha, fez um suco daquela fruta, e ele começou a beber. Só que a gente sabe, né, que o álcool, ele vem com o passar do tempo, né? O vinho fermenta, ele começa a fermentar e vira álcool, é um processo natural. Talvez pelo dilúvio isso tenha acelerado a fermentação, talvez tenha acontecido isso também. E ele transformou em suco, ele achou que era um suco e começou a tomar. Só que ele se embebedou, porque já havia uma fermentação ali, já havia virado álcool, então ele ficou bêbado. E nisso, quando ele ficou embriagado, ele ficou nu dentro da tenda dele. Então a gente vê pelo versículo 20 que foi uma embriaguez acidental. Era um homem justo, e passou recentemente esse ofício, então foi algo acidental que aconteceu. E ele estava dentro da tenda dele, nu. No versículo 22, e Cã, o pai de Canaã, a gente vê mais uma vez que chama a atenção a Canaã, né? Então fala de Cã, mas também fala de quem ele é pai, porque está pedindo uma atenção especial a Canaã. E Cã, que era o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então aqui a gente vê que Cã, ele deve ter chamado os outros 2 irmãos de uma forma debochada. Pelo resultado, pela resposta, pela reação de Noé, a gente vê que algo foi grave que aconteceu. Então, Cã deve ter caçoado do pai, deve ter falado do corpo do pai, deve ter tirado um sarro, deve ter feito alguma coisa assim. Hoje o mundo é diferente, né? Então hoje pra gente pode ser algo bobo. Hoje os pais estão acostumados a terem os filhos que até os xingam, né? Falta bater nos pais. Então tem gente que pode achar algo exagerado por parte de Noé. Porém, nessa época havia um respeito muito grande à autoridade do pai e da mãe, né? O pai e a mãe são autoridades e havia um respeito muito grande. Então a gente vê que há uma justificativa para a reação de Noé. Noé tem uma reação ali que há uma justificativa. E a gente vê que assim esse livro ele foi escrito por Moisés. Provavelmente quando estavam ali no deserto, depois de terem saído do Egito, estavam indo rumo à terra prometida que Deus havia falado. E ele escreveu esse livro para reavivar a memória daquele povo, né? Porque o povo já havia esquecido por que eles tinham que ir para Canaã, por que eles tinham que tomar a terra de Canaã, né? Por que eles tinham direito àquela terra. Então Moisés escreve esse livro também para reavivar a memória daquele povo, porque era um povo um pouco descrente, né? Um povo que eles eles relutavam de certa forma, né? Então a gente vê que Noé escreve esse livro para tentar relembrar o povo, vocês estão indo lá, mas tem uma justificativa. A gente não está indo lá tomar a terra da pessoa sem justificativa. Tem uma justificativa para isso. Deus nos deu. A gente tem uma promessa ali. Então Moisés está querendo lembrar aquele povo durante aquela passagem no deserto rumo à terra prometida. Lembrar do Deus deles, né? Apesar de tudo que eles vão ver grandes milagres no Egito, né? As pragas. Porém, ainda precisam reavivar na memória quem é o Deus deles, né? Contar a história deles. Eles esqueceram quem eles são. Então aqui Moisés conta toda a história, todo o passado deles, para que eles lembrem quem eles são, de onde eles vieram. Porque a memória deles agora no deserto era de escravo. Então eles tinham atitudes de escravo, eles tinham memória de escravos. Então Moisés precisava lembrar que eles não eram escravos, né? Precisava lembrar quem eles eram. Então Moisés escreveu esse livro para isso, para que eles lembrassem, né? Para que eles soubessem quem eles são. Então chama uma atenção especial a Canaã, que a gente vai ver que é a pessoa, né? Realmente que vai dar rumo à promessa de Deus, né? Por meio dele, né? O povo de Israel vai tomar a terra dele, né? Dos cananeus, né? Da descendência de Canaã. Aí no versículo 23 diz:
E Sem e Jafé tomaram uma capa e a puseram sobre os seus ombros e viraram para trás e cobriram a nudez de seu pai, e suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. Então aqui a gente vê, né, que Cã foi correndo para os dois irmãos, né? Cã foi correndo para tirar um sarro, brincar, falar do pai, né, tirar uma do pai. E Sem e Jafé, que eram os irmãos de Cã, não entraram na onda, não aceitaram a brincadeira de Cã, então eles pegaram uma capa eles mesmos, colocaram sobre os ombros dele a capa e viraram, foram indo de frente, olhando para trás, né? Cobriram o pai deles, cobriram sem olhar, sem ver a nudez do pai dele, cobriram o pai, né? Então a gente vê aqui um contraste na atitude de Sem e Jafé e na atitude de Cã, né? Que Sem e Jafé buscaram honrar ao pai, enquanto Cã não. Então, nisso, no versículo 24, Noé depois acorda, Noé acorda, né, daquela situação, e ele sabe, ele acaba descobrindo o que Cã fez, né, que Cã aqui fala que é o filho mais novo de Noé. Então, ele acorda e descobre o que o filho mais novo dele fez, né, o que o caçula dele fez. Então, agora a gente vai ver qual é a reação de Noé, né? Então, lembrando que nessa época, né, o pai tinha autoridade sobre o filho deveria respeitar o pai. Então, é algo extremamente hostil que Cã fez a Noé. Era algo deplorável. Então, por isso a reação de Noé em amaldiçoar, né? Então agora a gente vai ver sobre a maldição que leva o povo de Israel depois a chegar à Terra Prometida, o que vai culminar na Terra Prometida, né? Então agora no versículo 25, Noé disse: amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. Aqui a gente observa que Noé não está amaldiçoando o filho dele, ele está amaldiçoando o neto, porque Canaã é neto de Noé, não é filho, o filho é Cã. Então, assim, a gente não sabe, não tem como ter certeza, mas talvez Canaã tenha participado com o pai disso. Talvez tenha sido isso, Canaã tenha participado e por isso ele tenha recebido a maldição. Então aqui ele é amaldiçoado pelo Noé, né? E Noé fala que ele vai ser servo agora da descendência de Sem e de Jafé. Então Canaã seria servo da descendência de Sem e Jafé. Então aqui Moisés está tentando mostrar para o povo hebreu que está naquele deserto lá que a gente viu, a caminho da terra prometida, que há um motivo eles aniquilarem os cananeus, né? A gente vai ver que aqui há um motivo. Essa maldição lançada é um motivo para que eles tomem a terra prometida. Porém, a gente vê, quando eles forem tomar Jericó, realmente eles vão matar todos que estão lá em Jericó. Mas a gente vê que Deus pode converter uma maldição em bênção. A maldição pode durar na vida da pessoa, né, até a quarta geração, porém a bênção pode durar até 1000 gerações. Então, Deus pode muito bem converter uma maldição em bênção. Tanto que a gente vai ver mais para frente que quando Canaã for tomada, quando os cananeus forem mortos, uma cananita vai sobrar viva, que é Raabe. Então todos os cananeus serão mortos, exceto a Raabe. A Raabe vai restar viva. E a Raabe está na genealogia de Jesus, está na genealogia de Davi. Então a gente vê que Deus converte maldição em bênção, sim, né? Se a pessoa se arrepende, se converte a Ele, segue, Deus converte a maldição em bênção. Então agora a gente vê no versículo 26, e ele disse: e abençoado seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. Então aqui no versículo 26, a gente vê que Noé não está abençoando Sem. Noé não abençoa o filho Sem, mas ele abençoa o Deus do filho Sem. Então aqui Noé já prediz, né, como um profeta, ele já prediz que da descendência de Sem é que vai vir o grande Messias, da descendência de Sem é que virá Jesus. Então aqui ele já diz isso.
Abençoado seja o Senhor Deus de Sem, né? Porque de Sem, da descendência de Sem, é que virá Jesus Cristo. E Canaã será seu servo, né? E Canaã vai ser o servo da descendência de Sem. E no versículo 27, e Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. Então aqui Deus vai alargar Jafé, realmente a gente vai ver que a descendência de Jafé é bem alargada, é bem ampliada, é grande assim, em tomada de terras e filhos, ele tem mais filhos, então ele é grande mesmo, ele vai ser alargado, né? E ele vai habitar nas tendas de Sem. E Canaã será o seu servo. Então a gente vê que Noé aqui acaba estendendo a bênção para Jafé, o que vai vir realmente a ser cumprido depois por meio da pregação do apóstolo Paulo na Espanha, né? Porque o apóstolo Paulo depois começa a pregar ali na Europa, né? Então, por meio do apóstolo Paulo, depois começa a ser cumprido essa bênção sobre Jafé, né? E o apóstolo Paulo vem a pregar sobre a descendência de Jafé. E realmente eles começam a se converter, né? Os gentios começam a se converter para o cristianismo. Aí no versículo 28, e Noé viveu depois do dilúvio 350 anos. Versículo 29, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Então aqui, né, a gente vê que a gente não vê aquele habitual e gerou filhos e filhas, né? Porque normalmente vem escrito e viveu mais tantos anos e gerou filhos e filhas. Então aqui não tem, e Noé não tem. Então isso nos leva a realmente que Noé teve 3 filhos. Teve 3 filhos somente, que foi Sem, Cã e Jafé. E desses 3 filhos é que o mundo foi repovoado, né? Dessa descendência desses 3 filhos é que o mundo foi preenchido. Então hoje a gente cessa aqui nosso estudo no capítulo 9 de Gênesis. E nós continuamos na próxima aula com o capítulo 10. E logo, logo também a gente começa a falar sobre a divisão das línguas, né? Como que foi feita a divisão das línguas, porque a gente vai ver que até então todos falavam a mesma língua, mas daqui a pouco eles vão falar línguas diferentes. Então vamos começar a ter vários idiomas. Então nas próximas aulas a gente vai ver sobre isso. Eu aguardo vocês na próxima aula e fiquem com Deus.